testemunho da Lohane. É muito legal o testemunho dela, porque ela fala que Deus conseguiu mudar totalmente a mente dela em relação ao julgamento que ela fazia das pessoas com uma situação na vida dela que fez ela pensar muito. É muito peculiar, porque também tem a ver com a saúde, mas ela disse que ela teve um aprendizado muito grande. As maneiras que eu falo para vocês, loucas de Deus nos ensinar, né? E ela gosta muito de um verso que lembra muito essa história, que está em 1 Coríntios 13, 12, que diz: Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. E olha o que aconteceu com a Lohane. A Lohane era uma mulher experiente. E por que eu falo experiente? Porque a Lohane, ela estava naquela, como muitos falam, melhor idade, terceira idade, idosa, né? Mas eu gosto da palavra experiente e a Lohane, naquele momento, ela era aposentada, o esposo também, e ela vivia uma vida relativamente tranquila, graças a Deus, e morava numa vila de aposentados. E ela, dentro dessa vila de aposentados, ela amava ter uma vida ao ar livre, amava passear. Dentro do complexo tinha umas vilinhas, tinha ônibus, micro-ônibus para levá-los para vários lugares. E a Lohane gostava dessa passeada toda, né? E ela fala que ela começou a perceber que a vista dela estava muito cansada. E isso estava perturbando ela já, e ela percebia que ela não conseguia focar a visão dela. Mas ela falou: Isso deve ser por causa do óculos, aquilo estava meio que irritando ela, mas ela falou: Bom, vamos esperar que está chegando aí o momento de eu passar no oftalmo e vai dar tudo certo. Um dos sábados aí, com o marido dela indo à igreja, o marido dela vestiu um terno que ele tinha acabado de comprar e que ele gostou muito, e ele falou para ela: E aí, Loi, o que você achou? E ela disse que a hora que ela olhou, ela falou: Ai, meu bem, tá muito lindo esse terno marrom. Não sabia que você gostava de marrom. E ele olhou para ela e falou: Não, Loi, é azul. E aí ela falou: Não vou discutir. Deixa ele tá querendo brincar comigo. E aí ela falou: meu bem, desculpa, é azul mesmo. Mas por dentro ela falou: Não vou discutir, porque ele está tentando brincar comigo nessa hora e eu estou me preparando para sair. Por outras 2 vezes aconteceu a mesma coisa e virou meio que uma piada interna dos dois. Ele falava que era azul e ela falava: seu terno marrom, e ficava aquela brincadeira, ficou em tom de brincadeira e ninguém mais discutiu o assunto. Até que chegou, né, a consulta médica no oftalmo, ela foi, e quando chegou no oftalmo, o oftalmo disse para ela que ela estava com catarata e que ela ia precisar passar por um procedimento cirúrgico, mas que era para ela não se preocupar, porque ele já tinha tudo aí arranjado para que isso acontecesse. Ele fez o agendamento e a Lohane foi passar por essa consulta. Quando ela passou pela consulta, desculpa, quando ela passou pela cirurgia, ela percebeu que quando ela saiu da cirurgia, ela estava vendo de uma forma bem nítida e as linhas estavam claras, as cores vivas, e ela falou: Nossa, gente, como eu estava ruim. E aí, um dos sábados, o marido resolveu colocar o mesmo terno. E quando ele colocou o mesmo terno, para o horror dela, quando ela passou pelo quarto e viu o terno era azul. E ela viu quanto ela estava errada. E ela disse que isso fez ela pensar naquele sábado sobre isso tanto, mas ela chegou a uma conclusão muito grande. Ela fala que ela tinha a disposição de ver as faltas nas pessoas que a rodeavam. E que ela entendeu, através daquela situação com os olhos dela, que ela devia lembrar que ela poderia ter, sim, uma catarata espiritual, a catarata do julgamento. E ela sabia que Deus podia, como o médico corrigiu, Deus podia corrigir a visão dela em relação às pessoas que a cercavam. E ela pediu a Deus, não só para Deus extirpar, tirar esse defeito de caráter do julgamento, mas também conseguir
fazer com que, ainda que ela fosse tentada a ver as faltas das pessoas que estavam ao redor dela, que ela ia pedir para que Deus se colocasse entre ela e as pessoas e mudasse esse olhar dela. Então fica aqui para a gente. Quem sabe hoje a gente precise pedir para Deus mudar este olhar e essa catarata espiritual da gente. Pensa nisso. Que Deus te abençoe.